Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós felizes estamos por mais essa rica oportunidade que Deus vai nos conceder. E hoje estaremos tratando do seguinte tema: o homem da mão mirrada. Antes de nós tratarmos, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Inscreva-se no nosso canal, não deixe de contribuir também, clicando no sininho para receber novas notificações e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ser impactadas através da palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias aqui em Marcos, no capítulo de número 3, do verso 1 ao versículo de número 5. Livro conforme escreveu o evangelista João Marcos, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer neste dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Vamos ler até o versículo 6. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Mais um dos milagres que Jesus fez aqui no Evangelho de Marcos, como estamos mencionando 10 evangelhos, ou melhor, 10 milagres no Evangelho de Marcos. E esse aqui é o terceiro milagre, o qual estaremos descrevendo. Nós vamos ver aqui no versículo 1 que Jesus foi outra vez à sinagoga. O que ele ia fazer na sinagoga? Ele ia ensinar a palavra de Deus. Já sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E diz-nos as Sagradas Escrituras que lá havia um homem que tinha uma das mãos aleijada. Algumas traduções vão dizer ressequida. E Jesus, como ele é onisciente, ele estava em condição de homem, cheio do Espírito Santo. Quando ele adentrou naquele lugar, certamente ele já sabia o que iria fazer, o qual milagre iria realizar. Porque o versículo 2 vai nos dizer: estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Nós vamos observar que sempre havia acusadores, sempre haviam críticos que estavam ali não por causa da curiosidade de ver o milagre de Jesus. Não estavam ali também porque queriam a Jesus, adorar e servi-lo como nós estamos fazendo e buscamos todos os dias da nossa vida. Estavam ali porque estavam com a lei debaixo do braço e queriam achar brecha na própria lei para acusar Jesus de algo. Por isso, eles ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Veja que Jesus estava sendo monitorado por aqueles homens que cumpriam a lei de Moisés, como eles diziam? Não. Eram homens que interpretavam, inclusive, a lei de forma incoerente, de forma errada, como nós vamos observar no desenrolar do próprio texto. Mas Jesus, ele toma uma atitude, algo que nos chama a atenção no texto. Algumas vezes, por exemplo, nós vemos que o doente, o enfermo, vai ao encontro de Jesus. Não é assim com este homem. Jesus é quem toma a iniciativa de curá-lo.
Ou seja, há milagres que Jesus decide nos dar, há milagres que Jesus decide colocar nas nossas mãos, mas há milagres que nós temos que correr atrás de buscando em oração, buscando pacientemente, entendendo a sua palavra. Mas há outros milagres que Jesus nos abençoa. É o que ele fez com aquele homem. Jesus, ele não perguntou àquele homem se ele queria ser curado. Ele disse assim: venha cá. Aí eu gostaria que nós observássemos algo que para o judaísmo, como uma das principais religiões daquela época, alguém que tivesse qualquer sorte de enfermidade era considerado como maldito, como se tivesse uma maldição sobre ele. A situação daquele homem, se for comparado a muitos dos doentes que se encontraram com Jesus, como por exemplo coxos e cegos, não era tão grave. Ele tinha todo o corpo perfeito, a não ser uma das suas mãos ressequidas. Uma das suas mãos era menor do que a outra. Então, o milagre daquele homem, comparado a muitos, era simples. Porém, Jesus ele sabia que apesar disto, ele recebia discriminação por conta de ser daquela forma. E diz a palavra de Deus que Jesus teve que chamá-lo. Nós não sabemos onde esse homem estava. Nós não sabemos se por causa da discriminação dos religiosos, se ele estava do lado de fora. Nós não sabemos se por causa da discriminação dos religiosos ele entrou na sinagoga, mas sentou lá atrás. Não, o certo é que Jesus chamou a ele. E eu tenho certeza que ele só foi por causa de Jesus. Porque com a pequena enfermidade que ele tinha, certamente as pessoas o criticavam e por isso ele se achava indigno de talvez se sentar nas principais cadeiras daquele lugar. E o que Jesus fez? Ele mexeu logo com aqueles que estavam ali só para investigá-lo. Disse assim: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus estava aproveitando para ensinar aqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens que exerciam o papel de acusadores, será se eles eram tão santos ao ponto de guardar apenas o sábado? Será que eles não podiam guardar os outros dias da semana? Se a gente for lá, por exemplo, para Gálatas, no capítulo 4, no versículo 10, vai nos dizer: guardais dias e meses e tempos e anos, e não somente um dia exclusivo. Ou seja, todos os dias precisamos guardar para Deus. Todos os dias precisamos consagrar para Deus. Todas as horas, todos os momentos, até porque estamos nos preparando para a vinda de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Inclusive, quando Jesus fala da sua própria vinda, ele diz que é como de um ladrão. A gente não sabe o momento, nós não sabemos a hora. Todo o tempo nós devemos olhar como estamos diante de Deus. Paulo vai nos dar esse conselho: examine, pois, o homem a si mesmo. O que acontece é que quando nós temos o papel de um religioso, nós queremos examinar o próximo, mas Jesus ele nos diz: não olhe a isca que está no olho do teu irmão, se esquecendo da trave que está no teu. Nós temos que agora, neste momento, mediante o espelho da palavra de Deus, entender o que é que eu preciso mudar em mim mesmo, para eu me santificar, para eu estar preparado para subir com Jesus a qualquer momento. Porque muitas vezes aqueles religiosos interpretavam de forma errada a lei. Eles idolatravam o sábado, se esquecendo que todos os dias, todas as horas, todos os momentos são santificados para Deus. E aqui no versículo 5, nós vamos aprender que depois dessa indagação, continuando o diálogo, ninguém conseguiu responder nada. Eles não tinham argumentos naquela hora para Jesus. Então Jesus olhou zangado. Era um sentimento que ele exerceu naquele momento, estava em condição de homem e triste ao mesmo tempo para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. Jesus com autoridade
olhou para aquele homem de mão ressequida e pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade que ele tinha sobre si, aquele homem voltou a sua mão normal como a outra mão. Jesus fez esse milagre. O homem estendeu a mão, diz a palavra, e ela sarou. Que nós podemos atentar para esse exemplo de Jesus é que Jesus, ele nos fez entender algo mediante a interpretação daqueles homens. O que foi que Jesus nos fez entender? Que além de eles estarem exaltando demais, de forma exacerbada, exagerada, o dia de sábado, colocando como um dia potencial de santidade e se esquecendo dos demais dias, se esquecendo das demais horas, eles estavam esquecendo um princípio da própria lei de Moisés, que era amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que a lei era tão intrínseca neles que eles não podiam amar o seu próximo que estava sofrendo, que estava sendo discriminado. Se Jesus tinha a oportunidade de curar, ele não podia curar por causa do sábado. É isso que nós vamos observar. Nós vemos que logo depois, versículo 6, os fariseus saíram dali e junto com as pessoas do partido de Herodes começaram a fazer planos para matar Jesus. Porque Jesus estava fazendo bem, porque Jesus estava ferindo aquilo que eles consideravam sagrados. Mas Jesus, ele nos fala algo bem interessante. Quer conhecer quem são os discípulos verdadeiros de Jesus? Eles têm uma característica. Eles são capazes de amar ao seu próximo como a si mesmo. Foi Jesus que afirmou no Evangelho de João: e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu não for capaz de amar o meu próximo, se eu não for capaz de me colocar na dor do próximo, amados, então na verdade eu ainda não sou discípulo de Jesus. Eu posso ser fanático por ele, eu posso ser um conhecedor das Sagradas Escrituras, mas o discípulo de Jesus, ele começa amando o seu próximo, porque o maior exemplo, Jesus, ele se doou por nós lá na cruz. João 3,16, que você já está até recitando só de lembrar desse versículo. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, não só em palavras, mas a ponto de dar seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então Jesus, ele na prática amou, e isso é ser discípulo de Jesus. Então, o que nós podemos internalizar a partir daquilo que nós aprendemos com a cura do homem da mão aleijada, ou em outras palavras, a cura do homem da mão ressequida? Primeiro, nós precisamos entender que há milagres que Jesus é quem toma a iniciativa. É Jesus que decide abrir a porta. Há milagres que ele que corre atrás. Há milagres que nós corremos atrás e às vezes por misericórdia, segundo a sua vontade, no seu tempo, ele nos atende. Outra questão que nós precisamos entender, segundo o que nós aprendemos aqui nessa história tão bonita, né, do Evangelho de Marcos, que aquele homem estava sendo vítima de discriminação e que por causa disso os religiosos radicais não permitiam em hipótese nenhuma que Jesus exercesse milagre. Por quê? Porque era preferível para eles cumprir a lei de Moisés, que eles estavam entendendo de forma errada, que eles estavam entendendo de forma equivocada, porque todos os dias são sagrados a Deus. Esta hora que você está ouvindo a palavra de Deus está sendo santificada, você está aprendendo mais sobre as Sagradas Escrituras. Então toda hora, todo momento, enquanto nós estivermos aqui, todos os segundos são consagrados a Deus, não só um dia da semana específico. Então precisamos entender que antes da religiosidade exacerbada, precisamos exercer verdadeiramente o amor pelo próximo. Foi isso que Jesus fez. Fique com essas palavras e que nosso Deus continue nos abençoando hoje e para todo sempre. Amém.